Olá pessoal, tudo bom? Mais uma resenha, né? Essa resenha vai ser menorzinha. Eu fiz uma resenha muito grande da Agatha Christie, ficou quase 30 minutos, ficou muito grande. Eu vou tentar reduzir, tá? E também é um livro que eu não tenho muito o que falar, e é um autor que eu também não conheço muita coisa, então eu vou falar bem pouco. Então acho que vai ser um vídeo bem menor. Eu vou mostrar o livro para vocês, está aqui. O Cotidiano no Imaginário Medieval. José Roberto Melo, editora Contexto. É um livrinho fininho, tem 134 páginas, tá? Bom, José Roberto Melo. Eu tenho poucas informações desse autor, porque ele não é um autor muito famoso, muito conhecido. O que eu sei dele é que ele é professor, está inclusive escrito no livro o que eu sei dele. Eu nem procurei na internet se eu tinha alguma coisa diferente. É professor licenciado em História pela USP em 1965. Portanto, deve ter 50 anos está completando 50 anos, agora em 2016, 51 anos. Eu imagino que já seja um professor aposentado ou falecido, né? Mas é licenciado em História, lecionou na Unesp muito tempo e também lecionou na USP muito tempo. E ele é um medievalista, ele é um especialista em Idade Média, tá? Então esse é o background do autor. Eu comprei esse livro porque a Idade Média, os livros históricos que retratam a Idade Média são livros que me interessam bastante. É um período, bom, eu gosto de quase tudo da história, tá? Tô sendo até idiota falar nisso. Eu gosto muito de história antiga, muito. Eu gosto muito de história medieval e eu também gosto de história moderna e contemporânea. Então, tanto história do mundo quanto história brasileira. Então, quase tudo que envolve história eu gosto. Mas tem alguns pontos que são mais específicos. Por exemplo, na história antiga eu gosto mais. Do que eu gosto mais? De tudo da história antiga? Nem tudo. Egito provavelmente é o meu maior interesse, história antiga. Gosto também bastante de Grécia e Roma. Gosto da Mesopotâmia, aquela região lá que teve vários povos. Também assim, tô falando, gosto, mas assim, tem um nível de importância. Para mim o Egito é o primeiro. E depois tem esses outros. É claro que tem civilização é, chinesa, que é muito interessante, tem a civilização persa, que é muito interessante, tem vários outras civilizações. Incas, astecas e maias são interessantíssimos, até porque estão aqui no nosso continente, são praticamente antepassados de vários de nós aqui no continente americano. Então, tem alguns temas que me interessam, mas não vou me alongar demais. A Idade Média é um tema que me interessa bastante. Tenho bastante livros da Idade Média e leio bastante. Eu comprei esse livro achando aqui, o Cotidiano no Imaginário Medieval. Então eu achei aqui que eu ia ter um livro que custou até carinho, custou R$ 20. Não sei se dá pra ver aqui, deixa eu ver se dá pra ver. Dá pra ver? Acho que não dá pra ver, não importa. Custou R$ 20. Para um livro fino desse aqui, eu achei até um pouquinho caro. Comprei em sebo, obviamente. Mas eu achei que eu ia encontrar elementos exatamente como é que era o cotidiano das pessoas na Idade Média. Então esse era o meu objetivo quando eu comprei o livro. Claro, comprei o livro sem ler, comprei o livro olhando só pela capa, né? E aí quando eu comecei a ler o livro, eu vi que na verdade ele retrata... ele não retrata a Idade Média. Ele retrata o cotidiano medieval das lendas. Sabe as lendas do Rei Arthur, da busca pelo Graal, dos Cavaleiros da Tábua Redonda, Mago Merlin, Lancelot, Galahad, a Dama do Lago, sabe esses ciclos de lendas que são basicamente do século IX ao século XIII. São lendas que a gente não sabe o que elas são, na verdade. Elas são herdeiras das cantigas de Gesta, né? Que as cantigas de Gesta apareceram principalmente na Península Ibérica ali. São cantigas normalmente anônimas, né? Que não tem autor, que falam dos conflitos entre
entre os cristãos e os sarracenos, né? Entre os árabes e os muçulmanos e os cristãos. E depois dessa fase de cantigas de gestos da Península Ibérica, na parte lá das ilhas britânicas e também do norte da França, apareceram essas lendas, que são as histórias de cavalaria, né? São todas essas lendas de Rei Arthur, essas coisas que eu falei, que são novelas de cavalaria, né? Então o que ele trata nesse livro? Ele trata exatamente dessas novelas, de onde elas vieram, se elas têm algum fundo de realidade ou não, que é uma coisa que o autor não consegue mapear, porque você não tem fontes disso. Muito do que está escrito ali, de locais que eles são detalhados nessas novelas de cavalaria, são locais que não existem. O próprio Rei Arthur, ele faz uma menção aqui, que é um personagem muito famoso. Todo mundo diz que quase todo mundo diz que é um personagem de ficção, que esse Rei Arthur realmente não existiu. E pelo que ele conta aqui, pelo ensaio dele nesse livro aqui, realmente o Rei Arthur não existiu. Mas o personagem Rei Arthur pode ser baseado num grande general que houve num dos reinos ali do século V, VI, das Ilhas Britânicas ali. Agora não lembro se são os bretões ou os saxões, que eles viviam em guerra, né, os bretões e os saxões. Eu não lembro agora se ele era um personagem que representava um dos generais de guerra dos saxões ou dos bretões, eu não lembro agora. Eu acho que é dos bretões, que eram os nativos de lá, e os saxões eram os que estavam invadindo. Então ele era um general de defesa dos bretões. Então é uma especulação que ele está fazendo nesse ensaio, baseado em outros livros que ele leu, obviamente. Tem uma bibliografia no final, de onde ele tirou as fontes, claro. Então talvez o Rei Arthur tenha sido esse general, um general muito famoso de um determinado rei. Não exatamente um rei. E conta histórias do Merlin, como é que surgiu e tudo mais. E o mais interessante, boa parte dessa mitologia toda das novelas de cavalaria, os personagens nem são personagens da mesma época ou do mesmo local. Às vezes os escritores que escrevem essas novelas de cavalaria, eles pegam personagens de épocas diferentes, de locais diferentes e colocam na mesma aventura. Então, o que esse livro faz é isso, tá? E como é um livro que só trata disso, só trata de novelas de cavalaria, ele fala da paisagem, ele fala dos castelos, ele fala dos rios, ele fala das pessoas, dos costumes, do sobrenatural. Assim, de cada item que aborda esse tipo de novela de cavalaria, ele trata num capítulo. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: o livro é ruim? Não, o livro não é ruim. Mas é um livro muito específico para quem gosta desse tipo de literatura, que é desse tipo de literatura de novela de cavalaria, de origem ali britânica, vamos dizer, anglo-saxônica ali. Então, para quem não gosta desse tipo de literatura, é um livro cansativo até, mesmo sendo pequeno, é um livro cansativo, porque ele faz muitas descrições, né? Só de paisagens vai umas 20 páginas explicando a paisagem, como é que ela é relatada no romance, porque as paisagens, aí ele faz o comparativo com a Idade Média. A Idade Média tem lá o surgimento das cidades, começou no século XII e XIII, começaram a surgir as cidades, tem aquelas cidades já de 100 mil habitantes, mas a maioria tinha 10, 20 mil habitantes, cidades mais espalhadas e tal. E nas novelas de cavalaria, que representam essa época, é outro tipo de panorama. As florestas, que são muito grandes na vida real da Idade Média, aqui às vezes é representada como, sei lá, assim, tem uma floresta aqui de, sei lá, vou chutar um tipo qualquer, tá? Coníferas aqui. Então tem uma floresta gigante aqui com milhões de quilômetros quadrados de coníferas. Na novela de cavalaria ele retrata uma só, então chega lá o herói no local, essa aqui é a maior, é a mais bonita, é a mais frondosa. Ele fala só de uma espécime de todos. Ele escolhe um para representar todos. Normalmente os rios nas novelas de cavalaria são fronteiras, às vezes, do sobrenatural. Tem castelos e reinos de outros lados que têm elementos sobrenaturais. Mas normalmente quando você transpõe um rio, através de uma ponte ou não,
É uma outra aventura, um outro mundo. Então os rios são meio que divisores de mundos, às vezes desse mundo para o mundo sobrenatural e tal. Então o que ele faz é isso, ele, durante todo o livro ele explica, ele faz o comparativo do panorama e dos personagens das novelas de cavalaria, que ocorrem nessa época, entre o século IX e XIII, para o mundo real da Idade Média do século IX e XIII. Então ele faz esse comparativo, faz algumas especulações de onde veio, para onde vão. É isso, o livro é isso. É somente isso, tá? Então, não era o que eu estava procurando quando eu comprei esse livro. O título me enganou, de certa maneira. Mas vai dizer que o livro é ruim? Não, o livro não é ruim, tanto que eu estou fazendo a resenha para vocês. É um livro muito interessante, mas não era o que eu estava procurando. Mas se você é um cara... Por que eu estou falando disso? Porque principalmente para as mulheres, vamos ser mais claro aqui, tá? Sem frescura e sem machismo. As mulheres têm, pelo menos pessoas de 30, 40 anos, 50 anos, nessa faixa etária, as mulheres têm uma fascinação que vem desde a literatura da adolescência pelo rei Arthur, né? Pela mitologia do rei Arthur. O livro, obviamente, As Brumas de Avalon, que é o livro da Marion Zimmer Bradley, ele preencheu muito esse universo masculino, esse universo feminino do ciclo do Grau, do ciclo do arturiano. Então, tanto é que eu tenho muitas amigas que deram o nome do seu filho de Arthur, exatamente em homenagem ao rei Arthur, porque essa fábula do rei Arthur ela é muito mais latente nas mulheres do que nos homens. Inclusive o meu filho tem o nome de Arthur, porque a mãe dele gostava muito desse tipo de novela, do personagem Rei Arthur, e acabou dando o nome de Arthur. Tenho várias amigas com esse nome. Então, tem muita gente interessada nesse tipo de novela de cavalaria, principalmente no ciclo arturiano, nos personagens do Rei Arthur e que o cercam. Então, talvez muitas moças, muitas mulheres que estejam me assistindo vão se interessar por esse livro, porque esse livro faz exatamente o contraponto entre o que é novelesco das novelas de cavalaria e o que era real na Idade Média no mesmo período. E desmistifica algumas coisas e dá um certo sentido para as novelas de cavalaria, tá bom? Então, eu acho que é um livro que tem seu público. Não é um livro ruim, é um livro curto, é muito bem escrito. O José Roberto Mello escreve muito bem. Ele parece ser um cara bem erudito. Tem palavras aqui que fazia muito tempo que eu não lia num livro. São palavras muito pouco utilizadas nos livros de hoje. São palavras que vai ter muita gente que vai ter que procurar um dicionário para saber o que significa, porque são palavras que não são usadas no dia a dia. Então é uma escrita muito gostosa, ele escreve muito bem. Ele tem um conhecimento muito bom daquilo que ele se propõe a colocar aqui. Apenas não foi o que eu estava procurando quando eu comprei esse livro. Mas eu li e achei muito bom. E é claro que eu não vou reler, porque é um assunto que me interessa superficialmente. Dentre os meus interesses literários não está o ciclo das novelas de cavalaria, tá bom? É bom para a cultura geral, a cultura nunca ocupa espaço no cérebro, o saber nunca ocupa espaço no cérebro. Eu li, porque quando eu comecei a ler, que eu vi que era isso, eu falei, bom, o livro é pequeno, eu vou ler e pronto, acabou, não vou desperdiçar o livro. Mas não era o que eu estava procurando, mas certamente vai ser um livro útil para muitas pessoas, interessante, inclusive para muitas pessoas, por isso que eu estou fazendo a resenha, tá bom? É isso aí. Se você gostou, dedinho para cima. Se você não gostou, dedinho para baixo. Se quiser se inscrever no meu canal, você clica no ícone, inscrever-se no canal. Vai ter um sininho lá, que você vai selecionar a opção de quero receber todos os vídeos. Aí você vai ser notificado pelo YouTube sempre que eu tiver um vídeo novo no canal. E lembrando que esse canal é sempre uma amostra, né, do meu trabalho de palestras literárias e aulas particulares. Se você tiver interesse, o meu contato está sempre na descrição do vídeo, tá bom? Eu já estou com uns 80 vídeos no canal, um pouco mais, um pouco menos, porque eu gravo vários vídeos e eu não sei em que ordem eu vou colocar.
Então eu estou gravando esse vídeo, eu tenho muitos gravados antes. Eu não sei se esse vídeo vai entrar antes, depois, porque aí depende do meu humor no dia. Então não dá para eu dizer para vocês hoje quantos vídeos eu tenho no canal. Porque quando eu colocar esse aqui, provavelmente eu já vou ter colocado outros, tá? Mas em torno de 80 vídeos no canal eu já tenho bastante. Eu já tenho, e eu comecei a fazer isso em abril, então eu acho que é bastante coisa. Se você tiver interesse em outros temas, em outros livros, dá uma olhada no que tem de vídeo já gravado no canal, pode ser que tenha mais livros que te interessem, tá bom? Então é isso aí, uma saudação e até a próxima.